Vamos então resolver os exercícios sobre cubos perfeitos e raiz cúbica, conjunto de exercícios F13, localizado na página 43, que é constituído por 7 perguntas. Vamos então começar pela primeira. Antes de iniciar a resolução da primeira questão, vamos recordar o conceito de cubo perfeito. Portanto, um número diz cubo perfeito ou número cúbico se é um cubo de um número inteiro não negativo. Os números inteiros não negativos são o 0, 1, 2, 3, 4 por aí fora. Portanto, podemos dizer que o volume n ao cubo de um cubo cuja aresta é n é o nosso cubo perfeito. Vejamos então, se considerarmos um cubo de aresta igual a 1, nós temos um volume de 1 ao cubo, ou seja, 1 ao cubo é igual a 1. Se tivermos uma aresta igual a 2, nós temos um volume do cubo igual a 2 ao cubo, ou seja, igual a 8. E assim sucessivamente. Se for 3, será 27, que é 3 vezes 3, 9, mais vezes 3 dá 27. Se for aresta igual a 4, temos um cubo de volume igual a 64. Se for uma aresta igual a 5, temos o volume do cubo igual a 125, isto é, 5 ao cubo. Se for uma aresta igual a 6, temos um volume igual a 216, ou seja, 6 ao cubo. Se for igual a 7, temos um volume igual a 343, ou seja, 7 ao cubo. Se for uma aresta igual a 8, temos um volume igual a 512, ou seja, 8 ao cubo. Se for igual a 9, temos um volume igual a 729, ou seja, 9 ao cubo. Se for uma aresta igual a 10, temos um volume igual a 1000, que é 10 ao cubo. Se for uma aresta igual a 11, temos um volume igual a 1331, ou seja, 11 ao cubo. Se for uma aresta igual a 12, temos o volume de um cubo igual a 1728, ou seja, 12 ao cubo. Se for uma aresta igual a 13, temos o volume do cubo igual a 2197, ou seja, 13 ao cubo. E se tivermos uma aresta igual a 14, nós vamos ter um volume igual a 2744, ou seja, 14 ao cubo. Nós consideramos o intervalo 1 a 14 dos números inteiros não negativos, isto é, dos inteiros positivos, porque é o intervalo relacionado com a questão que vamos resolver em seguida. No nosso caso, o que se pretende são os cubos perfeitos maiores que 1000 e menores que 2000. Portanto, verificamos que 10 ao cubo é igual a 1000, portanto, cubos perfeitos maiores que 1000 só temos 1331 e 1728. O 13 ao cubo, isto é, o cubo perfeito 2197, já é superior a 2000. A nossa resposta só engloba estes dois cubos perfeitos, isto é, 1331 e 1728. O cubo perfeito 1000 não é superior a 1000, portanto é igual, portanto está fora. E o cubo perfeito 2197 é superior a 2000. É evidente que neste intervalo entre 11 e 12, não é, existem muitos cubos. Não são cubos perfeitos, não é? Porquê? Porque o número, a base dessa potência de expoente 3 não é um número inteiro positivo. Tendo, portanto, o conceito de cubo perfeito, vamos ver qual é o conceito de raiz cúbica. A definição de raiz cúbica é a seguinte: dado um cubo perfeito, ou mais geralmente um número racional Q igual ao quociente de dois cubos perfeitos ou ao respectivo simétrico, existe um único número racional cujo cubo é igual a Q. Esse número designa-se por raiz cúbica de Q e representa-se por este símbolo de raiz cúbica com Q no seu interior. Portanto, no fundo, o que é que nós queremos dizer com isto? O cubo perfeito é o volume de um cubo cuja aresta é n. Ao contrário do que aconteceu na raiz quadrada, onde nós tínhamos apenas áreas positivas, isto é, áreas relativas aos quadrados eram sempre áreas positivas, aqui nós podemos ter volumes positivos ou volumes negativos. Porquê? Porque nós podemos ter, por exemplo, raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Não é? Mas raiz cúbica de menos 27 vai ser igual a menos 3. Portanto, nós temos sempre um volume de um cubo cuja aresta é igual a 3. Simplesmente num caso é volume positivo, o outro é volume negativo. Vamos supor que seja assim, não é? Porque no caso da raiz quadrada, nós temos apenas valores positivos, não é? Porque o que nos interessa é que o radicante seja positivo, sempre. No caso da raiz cúbica, nós podemos ter radicantes positivos ou radicantes negativos. Daí que tínhamos que fazer esta adaptação de volume de cubo positivo e volume de cubo negativo.
E essa adaptação pode ser facilmente compreendida e justificada com uma propriedade que vamos aprender mais à frente sobre as raízes cúbicas. Isto é, por exemplo, raiz cúbica de menos 27, se for menos 27, é igual a menos, pode-se passar o menos para fora, a raiz cúbica de 27. Isto é, o volume do cubo negativo, né, se for a raiz cúbica de menos 27, é igual ao simétrico do volume do cubo positivo, com a mesma aresta, como é evidente. Portanto, podemos ter cubos perfeitos com aresta positiva e negativa, isto é, cuja aresta são números inteiros positivos ou inteiros negativos, e podemos ter cubos que não são perfeitos pelo facto da aresta não ser um número inteiro, portanto, nem inteiro positivo nem inteiro negativo. Porquê é que é um cubo perfeito, o 27? Porque existe um número 3 que é inteiro positivo, que ao cubo vai dar 27. Se nós tivermos aqui este cubo, que não é perfeito, menos 8 sobre 27 avos, não é um cubo, porquê? Porque é, no fundo, a raiz cúbica de menos 8 sobre 27 vai ser igual a menos 2 terços. Porquê que é menos 2 terços? 2 porque 2 ao cubo vai dar 8. 3 por 3 ao cubo vai dar 27. E menos porquê? Porque nós temos uma sequência de multiplicação de 3 fatores iguais a 2 terços, cujo sinal é menos. E é menos porquê? Porque nós temos que obter uma multiplicação de 3 fatores iguais a 2 terços, cujo resultado seja igual a menos 8,27 avos. Então, pela regra da sequência de sinais, nós vamos ter menos por menos, entre os primeiros dois fatores vai dar mais, o resultado mais vezes o sinal do terceiro fator, que é menos, vai dar menos. Portanto, significa que os fatores têm que ser negativos. Se nós aqui pretendêssemos uma raiz cúbica de 8,27 avos, então o número negativo deixava de ser a solução e passava a ser o positivo, porque num produto de 3 fatores positivos, o resultado é positivo. Vamos então ver os dois exemplos. No primeiro caso, temos um cubo perfeito, cujo volume é 27, isto é, o volume de um cubo positivo. Porquê? Porque 3 ao cubo é igual a 27. A solução menos 3 não interessa, não é? Porque se fosse menos 3 ao cubo, iria dar aqui menos 27. E menos 27 seria o volume do cubo negativo, ou seja, o simétrico do volume do cubo positivo. No segundo caso, temos um cubo que não é perfeito. Porquê? Porque a aresta deste cubo, cujo volume é menos 8,27 avos, é 2 terços. Neste caso, menos 2 terços, que é negativo. Portanto, não é um número inteiro. Para além disso, é um volume de cubo negativo, porque a aresta tem que ser negativa, não é? Para dar menos 2 terços ao cubo, vai dar menos 8,27 avos. Neste caso, a solução positiva 2 terços não interessa. Porquê? Porque 2 terços ao cubo iria dar 8 sobre 27 avos positivo, e não é o caso, não é? Nós queremos o volume de um cubo negativo, não é? Ou seja, o simétrico do volume de um cubo positivo, 8,27 avos. Vamos então resolver o conjunto de exercícios número 2, que são 8. No fundo é o cálculo de raízes cúbicas. Qual é a metodologia que vamos utilizar? À semelhança da raiz quadrada, a metodologia é idêntica, mas adaptada. Portanto, decompor o número em fatores primos é o primeiro passo. Segundo, formar a potência do expoente 3. A base dessa potência é o nosso n. É claro que nós explicitamos a metodologia deste modo, mas depois com a experiência nós fazemos isto mentalmente, não é? Vamos então ver caso a caso. No exemplo 1 temos raiz cúbica de 1. Decompor em fatores primos, 1 é igual a 1. Qual é a potência do expoente 3 que podemos formar com o fator 1? É 1, não é? A base tem que ser 1. 1 ao cubo vai dar 1. Então, qual é a base dessa potência? Do expoente 3 é 1. Portanto, raiz cúbica de 1 é 1. Porquê? Porque 1 ao cubo vai dar o nosso radicando, que é 1. À linha 2, raiz cúbica de 27. Decompomos 27 em fatores primos. 27 é igual a 3 ao cubo. Portanto, qual é a potência que podemos formar de expoente 3? É exatamente 3 ao cubo, não é? Portanto, qual é a base? É 3. Então, se a base é 3, significa que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Porquê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. E é positivo, porquê? Porque nós temos um resultado positivo ali, não é? À linha 3, raiz cúbica de menos 1. Do mesmo modo que a linha 1, portanto, decompondo o 1 em fatores primos, 1 é igual a 1. Qual é a potência de expoente 3 que nós podemos formar com este fator 1? É 1 ao cubo. Simplesmente, o que nós pretendemos aqui não é base positiva.
é base negativa. Porquê? Porque nós temos aqui o volume de um cubo negativo, isto é, menos 1. Portanto, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Portanto, neste caso, a nossa base tem que ser negativa. Portanto, isto é, o resultado, a aresta do cubo é a aresta de dimensão 1 negativa, não é? Portanto, é um cubo de volume negativo. À linha 4, temos raiz cúbica de menos 216, decompondo 216 em fatores primos, verificamos que é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vamos formar uma potência de expoente 3, portanto, temos um produto de potências com o mesmo expoente de bases diferentes, multiplicam-se as bases, dá-se o mesmo expoente, portanto fica 2 vezes 3 dá 6, portanto 6 ao cubo. A potência que nós podemos formar de expoente 3 é exatamente 6 ao cubo. Qual é a base desta potência que nós estamos a calcular? É 6, é evidente, mas é 6 positivo ou 6 negativo? Vamos ver o radicando. O radicando é negativo, portanto tem que ser menos 6. Porquê? Porque menos por menos dá mais e mais por menos vai dar menos. Menos é o nosso radicando. Portanto, neste caso, a raiz cúbica de menos 216 é menos 6. Porquê? Porque menos 6 ao cubo vai dar menos 216. Exercício 5, raiz cúbica de 0.001, portanto temos um número decimal, transformamos este número decimal numa fração, fica 1 sobre 1000. 1 em fatores primos já sabemos que é 1. 1000 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, ou seja, produto de potências com o mesmo expoente de bases diferentes, multiplicam-se as bases, dá-se o mesmo expoente, ou seja, fica 10 levantado a 3. Como é que nós podemos representar 1 sobre 1000 em termos de potência? 1 é igual a 1 ao cubo, não é? 1000 é igual a 2 vezes 5 ao cubo, ou seja, 10 ao cubo. Temos uma divisão de potências com o mesmo expoente de bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente, fica 1 décimo ao cubo. Então, raiz cúbica de 0.01 é igual a 1 décimo. Porquê? Porque 1 décimo ao cubo vai dar 1 sobre 1000, ou seja, uma milésima. 1 décimo é 0.1. Podemos apresentar o resultado como 0.1, que é 1 dividido por 10. À linha 6, temos raiz cúbica de 8 sobre 1000. Decompomos 8 em fatores primos e 1000 em fatores primos. 8 é igual a 2 ao cubo. 1000 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, ou seja, 10 ao cubo, como já tínhamos visto. Portanto, podemos representar esta fração 8 sobre 1000 como 2 ao cubo a dividir por 10 ao cubo, englobando o numerador e o denominador devido aos expoentes serem iguais, podemos ficar com 2 décimos ao cubo. Portanto, temos que saber se o resultado da nossa raiz cúbica é positivo ou negativo. Como o radicando é positivo, interessa-nos a base positiva, portanto fica 2 décimos, ou seja, 0.2. Porquê? Porque 2 décimos ao cubo vai dar 8 sobre 1000. Fica 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Aqui 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. À linha 7, temos raiz cúbica de menos 512. Portanto, se o radicando é negativo, nós já sabemos que a raiz vai ser negativa, não é? Não vamos ter um produto de 3 fatores, para que ele seja negativo, os fatores têm que ser negativos. Decompondo 512 em fatores primos, sabemos que 512 é igual a 2 à nona. Como é que nós podemos representar 2 à nona na forma de potência de expoente 3? Podemos transformar esta potência numa potência de uma potência. Sabemos que 9 é igual a 3 vezes 3, portanto podemos pôr 2 ao cubo. Já temos uma potência de expoente 3 e base 2 ao cubo. Então, podemos dizer que 2 à nona é igual a 2 ao cubo, ou seja, 8 ao cubo. Qual é a base da potência de expoente 3? Neste caso é base 8. Mas é o valor negativo ou positivo? Neste caso tem que ser o valor negativo porque nós temos o radicando negativo. Então, raiz cúbica de menos 512 é igual a menos 8. Porquê? Porque menos 8 ao cubo vai dar menos 512. Isto é, menos 8 vezes menos 8 dá mais 64. Depois mais 64 vezes menos 8 vai dar menos 512. Vamos ver finalmente a linha número 8. Raiz cúbica deste radicando. Nós não temos isto simplificado, vamos simplificar o radicando, não é? Portanto, vamos ver 8 sobre menos 3 mais menos 24. Desembaraça-se aqui de parênteses, fica mais por menos dá menos. Fica menos 3 menos 24, ou seja, menos 27. Ou seja, temos menos 8 sobre menos 27. Este sinal afeta o numerador, portanto afeta a fração toda. Menos por menos vai dar mais, não é? Portanto, vamos ter aqui uma fração positiva. Fica igual a 8 sobre 27. Então podemos dizer que esta raiz cúbica é igual à raiz cúbica de 8 sobre 27. Vamos decompor 8 em fatores primos e 27 em fatores primos. Portanto,
portanto 8 é igual a 2 ao cubo, 27 é igual a 3 ao cubo, então 8 sobre 27 é igual a 2 ao cubo dividido por 3 ao cubo, ou seja, 2 terços ao cubo, não é assim? Podemos representar, dado que temos uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Portanto, qual é a base da potência do expoente 3? Já sabendo que ela é positiva. Já sabemos que se é positiva, se nós aqui temos um valor positivo, isto é raiz cúbica, esta raiz é igual à raiz cúbica de 8 sobre 27, se é um valor positivo, significa que o resultado tem que ser um valor positivo também. Portanto, é exatamente 2 terços, porque 2 terços ao cubo vai dar 8 sobre 27, ou seja, vai-nos dar este radicando aqui. Terceira pergunta, 4000 é um cubo perfeito? Será um cubo perfeito? Existe algum número n que elevado ao cubo é igual a 4000? E este valor n tem que ser um valor especial, é um valor inteiro positivo, como nós sabemos, não é? Então vamos ver, vamos decompor 4000 em fatores primos, verificamos que 4000 é igual a 2 à quinta vezes 5 ao cubo, cá está, 2 à quinta temos aqui 2, 4, 5, 5 ao cubo temos aqui 3, 5, portanto, o que é que nós verificamos? 3 é múltiplo de 3, portanto, mas 5 não é múltiplo de 3. Ou aqui tinha que aparecer 6, 3, 6, 9, tem que ser um múltiplo de 3. Neste 5 não é um múltiplo de 3, já estamos a ver que não vamos conseguir formar uma potência de expoente 3. Nós conseguimos formar uma potência de expoente 3 aqui com estes dois fatores. Por exemplo, podemos separar o 2 à quinta em 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Não é? Porque temos um produto de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Portanto, 2 e 3 dá 5. Podemos retirar aqui 3 fatores, podemos formar aqui uma potência de expoente 3, ou seja, 2 vezes 5 levantado a 3. Mas resta-nos aqui este 2 ao quadrado, não conseguimos incluí-lo numa potência de expoente 3. Então, como nós não podemos formar uma potência de expoente 3, 4000 não é um cubo perfeito. Na quarta pergunta temos qual é o número com dois algarismos que é cubo perfeito e quadrado perfeito. Vamos então recordar os conceitos de quadrado perfeito e cubo perfeito. O número é um quadrado perfeito se ele for igual ao quadrado de um número inteiro, não negativo, ou seja uma potência de expoente 2 em que a base é um número inteiro positivo. Ou seja, podemos representar este quadrado perfeito, o número Q, como n levantado a 2k. Isto é, o expoente tem que ser múltiplo de 2. Não é assim? Para podermos construir uma potência de expoente 2. Do mesmo modo, um número é cubo perfeito se ele for igual ao cubo de um número inteiro não negativo. Isto é, se for uma potência de expoente 3. Podemos então dizer que o cubo é um número n levantado a 3k. Isto é, o expoente é múltiplo de 3. Pode ser 3, 6, 9 por aí fora. Então temos que juntar as duas condições. O número tem que ser quadrado perfeito e cubo perfeito, significa que o expoente tem que ser múltiplo de quê? De 2 e múltiplo de 3. Isto é, tem que ser múltiplo de 2 e 3, ou seja, neste caso pode ser 6, 12, por aí fora. Como nós queremos um número com dois algarismos, vamos verificar que o expoente terá que ser o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, ou seja, será 6. Vejamos então o número de dois algarismos é um número n levantado a 6, que é o expoente é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. E com o expoente 6 podemos construir uma potência de expoente 2 e uma potência de expoente 3. Isto é, podemos ter um quadrado perfeito e um cubo perfeito. Vamos testar para os diversos números inteiros positivos. Para n igual a 1, 1 à sexta é 1. Para n igual a 2, 2 à sexta é igual a 64. Dois algarismos. Para n igual a 3, já vamos ter 729, 3 algarismos. Para o nosso caso, o que nos interessa é o número com dois algarismos. Os outros a seguir já têm 3, 4 por aí adiante. Portanto, o nosso número, que é quadrado perfeito e cubo perfeito, é o 64. Ora, vejamos, 64 é igual a quê? É 2 à sexta. Podemos converter isto numa potência de expoente 2, ou seja, 6 é igual a 3 vezes 2. Fica 2 ao cubo ao quadrado, ou seja, fica 8 ao quadrado. E também podemos converter 2 à sexta numa potência de expoente 3. Fica então 2 ao quadrado ao cubo, ou seja, 4 ao cubo. Portanto, o número 64 é um quadrado perfeito, base é um inteiro positivo, e é um cubo perfeito, base inteiro positivo. Na quinta pergunta diz o seguinte: determina a medida do comprimento da aresta do cubo cujo volume é, portanto, temos várias alíneas, temos 4. Portanto, antes de iniciar a resolução, vamos só fazer aqui uma anotação teórica.
Portanto, temos o volume do cubo. O volume do cubo da aresta é igual a A. Portanto, estas três dimensões são iguais. É igual a vezes A vezes A, ou seja, o volume é igual a A ao cubo, a aresta ao cubo. Se quisermos calcular a aresta sabendo o volume, sabemos que a aresta é igual à raiz cúbica do volume. Não é? Isto é o número que ao cubo vai dar o volume. Nestas duas fórmulas aqui, verificamos aquilo que já falamos anteriormente. A potenciação é a operação inversa da radiciação. Neste caso, a potência do expoente 3 é a operação inversa da raiz cúbica. Para passarmos da aresta para o volume, elevamos a aresta ao cubo. Para passarmos do volume para a aresta, extraímos a raiz cúbica ao volume. Pois bem, então na linha 1 o que é que nós temos? Temos um volume de um cubo igual a 343 cm3 e queremos determinar a aresta. Portanto, seguimos a metodologia. Decompomos o 343 em fatores primos, verificamos que 343 é igual a 7 ao cubo. Podemos apresentar este volume 343 sob a forma de potência de expoente 3, ou seja, é igual a 7 ao cubo. A base é 7. Como o nosso radicando é positivo, isto é, o volume diz respeito a um cubo positivo, portanto, a nossa base é positiva, é igual a 7. Na linha 2 temos um volume igual a 0,343 cm3, portanto, não é um quadrado perfeito, como nós vemos aqui. Portanto, o que é que significa? Significa que vamos transformar este decimal numa fração, é igual a 343 sobre 1000, decompomos 343 e 1000 em fatores primos e verificamos que 343 é igual a 7 ao cubo, 1000 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Vamos apresentar esta fração como sob a forma de potência de expoente 3, portanto, sabemos que 343 é igual a 7 ao cubo e 1000 é igual a 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Então, aqui no denominador temos multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais, portanto, multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente, fica 10 ao cubo, e no numerador temos 7 ao cubo. Temos então uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Dividimos as bases e damos o mesmo expoente. Fica 7 décimos ao cubo. Então podemos verificar que a base da potência de expoente 3 é igual a 7 décimos. Não é? 7 décimos. Então, raiz cúbica de 0,343, ou seja, a raiz cúbica de 343 sobre 1000 é igual a 7 décimos. Porquê? Porque 7 décimos ao cubo vai dar este radicando. À linha 3 temos um volume igual a 64 sobre 27 cm3. Decompomos 64 em fatores primos e 27 do mesmo modo. Portanto, 64 é igual a 2 à sexta. Transformamos isto numa potência de uma potência para apresentar o resultado sob a forma de expoente igual a 3. E aqui 3 ao cubo, já está. Então esta fração 64 sobre 27 pode ser representada como 4 terços ao cubo. Qual é a base desta potência? É 4 terços. Como nós pretendemos o radicando positivo, então é 4 terços. 4 terços ao cubo vai dar 64 sobre 27 centímetros cúbicos, ou seja, a aresta é igual a 4 terços de centímetro, que é uma unidade de comprimento. À linha 4 temos um volume igual a 0,027, transformamos o número decimal numa fração, decompomos 27 e 1000 em fatores primos e vamos apresentar a fração 27 sobre 1000 sob a forma de potência de expoente 3. Isto é igual a 3 décimos. Portanto, qual é a base desta potência de expoente 3? É 3 décimos. Nós queremos um volume positivo, então não há dúvida que o resultado também tem que ser positivo. Isto é, 3 décimos ao cubo é igual a 27 sobre 1000. Ou seja, neste caso, a aresta é igual a 3 décimos, ou seja, 0,3 centímetros. Vamos até ao exercício número 6. Este exercício tem 4 linhas. Vamos então ver a primeira. A primeira é o seguinte: determina um número racional cujo cubo é igual a menos 0,008. Portanto, no fundo, o que se pretende saber é assim: qual é o número racional que elevado a 3 é igual a menos 0,008. Para isso temos que extrair a raiz cúbica a menos 0,008. Como o radicando é negativo, já sabemos que esse número racional vai ser negativo. Agora, qual será o número racional? É um número racional que elevado a 3 vai dar igual a menos 0,008. Já estamos a ver que mentalmente é menos 0,2, mas podemos utilizar a metodologia. Transformamos o número decimal de uma fração, 0,008 é igual a 8 sobre 1000, 8 é igual a 2 ao cubo, 1000 é igual a 2 vezes 5 elevado a 3, ou seja, 10 ao cubo.
Exprimindo isto sob a forma de uma potência de expoente igual a 3 é igual a 2 décimos elevado a 3. Como o valor do radicando é negativo, significa que a base tem que ser negativa, isto é, igual a menos 2 décimos, ou seja, igual a menos 0,2. Fazendo o teste, confirmamos isso. Menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2 dá menos 0,008, que é o nosso valor. A linha 2 é do mesmo género. Qual é o número racional cujo cubo dá 0,001? Portanto, temos que extrair a raiz cúbica a este 0,001. Já estamos a ver que o valor é 0,1, não é? Porque 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,001. Isto é 3 casas decimais, cada fator tem uma casa decimal. Mas, de qualquer modo, podemos utilizar a mesma metodologia. Transformamos uma milésima em 1 sobre 1000, é igual a 1 ao cubo sobre 10 ao cubo. Portanto, como nós pretendemos um valor positivo, significa que a base tem que ser positiva. Isto é, a base tem que ser 1 décimo. 1 décimo é exatamente 0,1, que é o valor que nós determinamos mentalmente. À linha 3, temos menos 2 ao quadrado ao cubo. Menos 2 ao quadrado ao cubo é exatamente menos 4, porque ao cubo. Atenção a este sinal, não é? Está aqui a nota. O expoente afeta apenas o 2, não afeta o sinal. Temos então aqui o simétrico desta potência, isto é, menos 4. Por isso é que nós aqui temos menos 4 ao cubo. Então a raiz cúbica de menos 4 ao cubo é exatamente, como já está sob a forma de potência de expoente 3, é igual a menos 4. Se partirmos de menos 2 ao quadrado e levarmos ao cubo e extraímos a raiz cúbica, voltamos ao valor de partida. E o valor de partida qual é? É menos 2 ao quadrado. Ou seja, menos 2 ao quadrado é menos 4. E, aliás, fazendo o teste, confirmamos isso. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 dá menos 64, que é menos 2 ao quadrado ao cubo. Que é, no fundo é menos 4 ao cubo. À linha 4, temos 2 terços ao cubo. Qual é o número racional cujo cubo é igual a 2 terços ao cubo? Já estamos a ver que é 2 terços, né? Se extraímos a raiz cúbica de 2 terços ao cubo, nós partimos de 2 terços e levamos ao cubo e extraímos a raiz cúbica. Estamos a fazer a operação inversa. Logo voltamos ao valor de partida, que é 2 terços. Aliás, confirmando 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços dá 2 terços ao cubo, que é o que nós temos como valor solicitado, não é? Finalmente, na linha 7, temos duas questões. Na primeira, quantos números racionais positivos existem com o mesmo cubo de 4 terços? Temos aqui a reta numérica. Para a direita do zero temos os números racionais positivos, para a esquerda os números racionais negativos. Podemos então dizer que para cada número racional positivo existe apenas sempre um cubo, não é? Concretamente, para 4 terços existe um único cubo, que é 4 terços elevado a 3. Para um número racional negativo existe apenas um único cubo. Vamos imaginar que temos aqui o simétrico, menos 4 terços. O cubo de menos 4 terços seria menos 4 terços elevado a 3. E iria dar um número negativo. Portanto, o cubo do número positivo é sempre um número positivo. O cubo do número negativo é sempre um número negativo. Portanto, no nosso caso concreto, existe apenas um, que é 4 terços. Na linha 2, quantos números racionais negativos existem cujo cubo é igual a 64/27? Como nós já vimos anteriormente, o cubo do número negativo é sempre negativo, não é? Porque temos uma multiplicação de 3 fatores negativos. Menos por menos dá mais, depois mais por menos dá menos. Nunca poderemos obter com um número racional negativo um cubo positivo, não é? Isto é impossível, não é? Menos que levantado a 3 daria no mínimo um número negativo, nunca 64/27 positivo.